a nossa prece, em seguida vamos para o nosso estudo. Que neste momento possamos usufruir da energia, do espaço, do envolvimento da espiritualidade amiga. Sempre para nós que entendemos o valor do aprendizado, é um prazer inenarrável estarmos aqui, no aprendizado, no crescimento interior, através desse próprio aprendizado, além do que vamos somando conhecimentos para lidarmos melhor com a nossa vida, com a nossa existência, com as nossas necessidades íntimas. Esta casa que nos alberga nos proporciona a oportunidade de tanta coisa boa, desde os tratamentos, o aprendizado e a possibilidade de fazermos a caridade neste movimento de aprender, reaprender, praticar, nesta caminhada quase infinita da evolução do espírito imortal, que, a bem da verdade, somos todos nós. Jesus nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre mediunidade, tá? Que é um assunto sempre atual, é um assunto sempre importante, particularmente para os trabalhadores, particularmente para nós, que de alguma forma ou de outra estamos trabalhando no campo da mediunidade. Aqui ressaltando que nós não nos referimos exatamente ao médium ostensivo, aquele médium que está no trabalho da mediunidade, esse também, mas nós falamos de todos nós que somos médiums em algum momento. A evangelizadora, ela não deixa de ser médium quando ela está evangelizando a criança. O passista, ele não deixa de ser médium quando ele aplica um passe. A mulher que é mãe, ela não deixa de ser médium quando ela é intermediária da própria vida. Quando uma criança, um espírito através dela, renasce no palco terreno. Ou o dialogador, que dialoga com os espíritos, ali também está sendo médium. E por uma razão muito simples. Se você está aplicando um passe, a energia está passando por você, você está sendo intermediário. Por isso que o passe no salão habitua-se chamar de passe misto. Porque a gente poderia perguntar assim, quando eu recebo um passe no salão, a energia é do espírito ou é do passista? É de ambos. Por isso que se chama passe misto. Há uma combinação das energias do médium com as energias do espírito e você recebe o passe. Então, se os benfeitores, numa aplicação de passe, combina, soma as energias dele com a minha, eu estou sendo intermediário. E por isso pode-se dizer que eu estou sendo médium. Da mesma forma que o dialogador ou o doutrinador, quando ele conversa com o espírito, embora ele não esteja incorporado, ele está sendo intuído, ele está sendo inspirado. Então ali ele também está funcionando como médium. Quando um orador, um expositor, está fazendo uma palestra, está dando um estudo, existe ali o apoio espiritual, existe ali a intuição, existe ali o envolvimento da espiritualidade. E se a pessoa que está expondo, está captando essa intuição, essa inspiração, ela está ali funcionando como médium. Então, é a palavra médium no sentido mais ostensivo da palavra, e não tão somente
aqueles que são considerados médiuns porque trabalham numa sessão mediúnica e incorporam. Esses também, mas não só esses. Por isso que Kardec disse que todos nós somos mais ou menos médiuns, por conta disso. E o primeiro tópico para a gente refletir é esse. No processo da mediunidade, não podemos esquecer da influência ambiente. Influência ambiente. Tanto para situações boas, como para situações não tão boas. Sexta-feira passada, eu observava daqui, antes mesmo de fazer a prece, e aí assim, vem a nossa atenção. Quem coordena, quem está coordenando, quem é responsável por alguma atividade no centro, precisa sempre estar atento naquilo que está acontecendo e não está tão claro. Tinha um jovem que ele estava assim numa perturbação muito grande, tanto numa autoperturbação, como numa perturbação de ordem obsessiva. Foi por essa razão, quem estava no salão deve ter percebido que eu fiz uma prece de quase 12 minutos. Me alonguei. Para quê? Para melhorar o ambiente e não acontecer alguma coisa mais séria. Porque numa dessa, se você não tem uma boa vibração no salão, você tem uma pessoa visivelmente desequilibrada no salão, obviamente vinculada com o obsessor, que ainda que esteja do lado de fora, está conectado à pessoa. Então você pode ter um problema, um acontecimento complicado, a pessoa incorporar, da pessoa sobre o assédio espiritual, criar uma situação desagradável no meio da palestra. E aí é que a gente tem que estar atento. Agora, a influência ambiente, ela vai mais longe. O Lindomar Coutinho, no último domingo, e eu estou aqui citando ele, para a gente dar a fonte do que a gente vai falar, ele lembrava das formas, pensamentos, que às vezes vão surgindo no meio de uma exposição. Não tem aquela situação assim, que às vezes o orador se perde? Aí ele ia falar sobre a paciência, de repente ele foi indo, começou a falar de morte, aí já começou a falar de suicídio, aí você diz assim, olha, a palestra foi até boa, mas ele se perdeu. Isso pode ser forma pensamento, porque se um grupo de pessoas, se uma pessoa, se alguém ali está vibrando nesse sentido, puxa vida, o orador podia falar de suicídio, nosso orador podia falar de suicídio, eu queria hoje ouvir sobre suicídio. Esse pensamento está sendo jogado no ar. Se quem está falando não prestar atenção, ele embarca nisso. Ele entra nessa frequência. E aí ele vai sair totalmente do tema. Quando não, eu posso, por exemplo, me deixar envolver pela exposição da outra pessoa que falou antes de mim. Eu tenho um tema, o Ricardo tem um, ele vai falar primeiro do que eu. E o tema do Ricardo empolga, ele conduz muito bem, as pessoas gostam. Aí o Ricardo acabou, me chamam para falar. Se eu não tomar cuidado e ficar concentrado no tema que eu preparei, eu vou me sentir influenciado pelo Ricardo e vou começar a conduzir a palestra numa outra direção, num outro sentido, devido a essa vibração que ficou, que eu não estou sabendo conduzir e eu estou puxando para mim. E isso influencia nas incorporações, isso influencia no trabalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, de não induzir, porque quando o médium ele tem experiência, beleza. Quando o médium tem experiência ou está meio desatento, você pode complicar a situação. Eu digo assim, ó Célia, hoje nós vamos atender uma pessoa, viu? Você vai dar passe numa pessoa para mim. Ah, Aguinaldo, do que se trata o caso? Olha, é uma personalidade do passado que está assediando. Eu dei uma informação básica. Então a Célia já vai para o atendimento tendo uma noção que provavelmente é mais um problema emocional ou espiritual. E o resto é com a Célia. Ela como médium que vai concentrar, que vai entrar na frequência. Agora se eu digo assim, olha Célia, eu estou achando que é uma personalidade suicida de encarnação passada. Eu induzi. E se aí a Célia não tiver uma sabedoria para ficar na sintonia dela,
ela vai, induzida pelo que eu falei, ela pode sim, como médium, como filtro, distorcer a comunicação da personalidade ou do espírito. Então, em mediunidade, a gente tem que considerar isso. Você vai fazer uma palestra e você pega, por exemplo, um grupo hostil, por alguma razão. Ou você faz uma brincadeira, quer ver uma coisa que pode acabar com a sua palestra? Vamos imaginar, agora falando do orador, você vai fazer uma palestra e assim, 10 minutos de palestra, você conta uma piada que não dá certo. Você faz uma brincadeira e você tem certeza que vai gerar um impacto positivo. E acontece o contrário, gera um impacto negativo. O povo não gostou da sua brincadeira. Foi inoportuna, ou teve uma conotação sexual, ou teve uma dupla interpretação, gerou aquela animosidade. Meu amigo, dali para frente, se o orador não estiver bem amparado espiritualmente, se ele não tiver o bom conhecimento, ele vai se perder até o término da palestra, acabou. Porque a energia que vai vir do público, mas vai atingir ele em cheio. E aí é onde ele pode se perder. Então, os ambientes falam muito. Até outro dia, uma trabalhadora deu uma ideia boa. Ela disse assim para mim: "O Aguinaldo, por que em vez de você construir uma livraria, você não faz a livraria ali na sessão mediúnica, aquela sala do lado de lá? Já que nós estávamos fazendo a sessão mediúnica aqui no salão, por conta da Covid. É uma ideia excelente, mas não pode. Por quê? Porque cada ambiente do centro tem um padrão vibratório. Então, o salão, o padrão vibratório do salão é de estudo, é de aprendizado. A sessão mediúnica, onde os médios estão incorporando, tem um padrão vibratório da sessão mediúnica. Tanto é que nós já voltamos para lá. Com a diminuição do Covid agora, nós não fazemos mais a sessão aqui. Nós fazemos a sessão de quinta, já estamos fazendo lá. Como a sala do Dr. Klaus, ela não é aberta para nada, a não ser quando tem cirurgia espiritual feita por ele. Ninguém vai ali fazer entrevista, ninguém vai ali fazer atendimento espiritual. Por quê? Porque o padrão da sala é o padrão dos atendimentos específicos do Dr. Klaus. São ambientes que vão gerando o seu próprio padrão. Então, em mediunidade, nós nunca poderemos esquecer essa questão vibratória dos ambientes. Certo? Vocês entenderam essa parte? Entenderam? Vamos para o segundo tópico. Nós não podemos esquecer, ainda nessa linha, que o trabalho da mediunidade é e sempre será um trabalho de grupo. De grupo. De grupo. Eu até entendo que, no caso do Dr. Klaus, que faz as cirurgias espirituais, ele até pode fazer sem um grupo. Ele até pode fazer. Mas, via de regra, é o grupo. Aí, veja um problema que nós podemos ter. A Célia é médium de incorporação. O Ricardo é dialogador. Eles trabalham na mesma reunião. Mas o Ricardo não vai com a cara da Célia. Ele tem uma antipatia pela Célia. Pronto, começou o problema. Ou a Célia, como médium, não gosta muito do Ricardo. Isso vai aparecer. Na hora do Ricardo dialogar o espírito na Célia, ou de um ou de outro, se não souber deixar as diferenças do lado de fora, vai aparecer, vai atrapalhar. Nós criamos um problema. Porque quando você faz um trabalho em grupo, é impossível. Você pega uma reunião do Dr. Klaus, tem lá, sei lá, 15 trabalhadores dentro da sala. É impossível que todos estejam 100% bem. Um está 10, outro está 7, outro está 5, outro está 2, outro está 0. A espiritualidade soma tudo e divide, e vê a média. Ou a média para o trabalho é essa. Agora, vocês já imaginaram com 15 trabalhadores, se 9 está destrambelhado? Ferrou. Como é que você vai fazer a média para ter um bom trabalho? Então, os espíritos, o próprio Dr. Klaus, embora eles façam o trabalho, eles dependem desse equilíbrio, eles dependem dessa união dos trabalhadores. Ah, mas hoje na sessão foi complicado, porque a Silvia não estava muito bem.
A Silvia não estava muito bem, mas a Aline e a Suzy estavam ótimas, compensou. Mas beleza. Na média, ficou legal. Sabe? O Ricardo veio para dialogar, mas ele não está muito bem, ele estava mal. Tá, mas aí a Carla está bem, o outro está bem. Compensou, equilibrou. Então a gente tem que ter essa ideia. Como ninguém trabalha sozinho, há de acontecer um esforço de todos nós para que todos estejam bem para fazer aquilo que lhes compete. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Lembram do que eu falei? Agora eu não sei se foi na sexta, eu acho que foi na palestra de sexta-feira. Alguns critérios, porque você tem critérios. Toda casa tem que ter critérios. Um dos critérios é a presença do trabalhador. Quanto menos o trabalhador vem, menos ele é escalado. Quanto menos ele vem, menos ele é escalado. É assim que funciona. É um critério. É um critério. Para quê? Para que você tenha uma organização, para que você tenha um equilíbrio, para que você tenha uma harmonia que os espíritos possam utilizar. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí as pessoas, às vezes, não tendo essa percepção, até acham que a gente é chato. Mas o Aguinaldo implicou só porque a gente estava brincando lá na cozinha. O Aguinaldo achou ruim só porque 2 trabalhadores estavam conversando ali debaixo do pé de manga. Não, não se trata disso. Porque você complica um setor, aquilo vai complicando o resto, aquilo vai gerando outros problemas que a gente só percebe a hora que a bomba estoura. A hora que a bomba estoura, todo mundo percebeu, nossa, uma pessoa caiu lá no salão, incorporou, chutou as cadeiras, meu Deus, o que é isso? Você pode ter certeza, isso não começou ali. Isso começou com uma invigilância, uma desatenção, uma palavra mal falada, uma invigilância ali, outra ali, pronto, você tem um problema lá acontecendo. Então a gente tem que ter essa ideia de grupo para que a coisa funcione, tá certo? Terceiro item. Tem bastante, eu vou embalado, tá? Aí se alguém não entender, você erga a mão e me pergunte. Eu vou embalado aqui. Incorporações semelhantes. Vamos lá. Eu gostaria de usar outras pessoas como exemplo, mas a Célia, se eu não cito a Célia, ela se melindra comigo. Ela falou que o dia que eu não citar ela no estudo, ela não vem mais. Então, vamos imaginar que a Célia tenha sempre o mesmo padrão de incorporação. Mesmo padrão. Os espíritos sempre do mesmo jeito. Naquela toada, como diriam os mais antigos. Naquela toada. Bom, aí você pode ter nenhum problema, como você pode ter um problema. Cabe uma avaliação. Porque a Célia pode ter uma certa facilidade para incorporar determinados espíritos com determinadas características. A Célia, pelas características da mediunidade dela, tem muita facilidade para incorporar o obsessor. Os espíritos mais truculentos, geralmente através da Célia. Geralmente. Não só através dela, mas geralmente através dela. Então saem muito parecidas as comunicações. Mas a Célia também pode estar num processo obsessivo que um obsessor dela está tomando conta da mediunidade dela. E é só ele que fala e não deixa outros incorporar. Bom, e aí como é que faz para resolver? Bom, tem que começar da própria Célia, ué. A Célia não faz autocrítica? Não precisa trazer tudo para o Aguinaldo. A Célia não é burra, ela estuda o espiritismo. Ela vai chegar na casa dela e pensa assim, nossa, engraçado, hoje eu recebi 10 espíritos, tudo igual. Então, não passa pela sua cabeça que você pode estar perturbada? Não passa pela sua cabeça que isso pode não estar certo? Você perguntou para os outros médicos se é assim também? Você avaliou você mesma? Nós temos que avaliar. Cadê o nosso discernimento? Eu acho engraçado, eu estou aqui, falando de trabalhador agora, eu estou aqui para esclarecer, é o meu papel, instruir. Dirigente serve para isso. Mas tem um monte de coisa que a gente pode descobrir sozinho, como é que você não viu isso ainda? Mas eu queria saber isso. Não, mas isso aí eu já expliquei. Mas eu não ouvi. Você não veio, ouviu porque não veio no estudo. Você nunca veio. Você não vai ouvir mesmo, você não vai aprender nunca. Então, a gente precisa chamar a responsabilidade mais para a gente. Tem umas coisas que não dão certo,
que é porque não dão certo mesmo. Tem algumas situações que nem eu que estou dirigindo a sessão sei o que é para fazer. Eu acho engraçado que as pessoas, assim, às vezes tem um problema sério, espiritual, obsessivo, e alguém diz assim, mas o Aguinaldo está aí, o Aguinaldo chegou, graças a Deus, agora ele vai resolver. E eles não sabem que eu não tenho a menor noção como é que eu vou resolver. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu tenho a menor ideia, porque tem problema que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, que a gente tem que ver as possibilidades, que não dá mesmo para resolver de pronto. Só que tem outras coisas que já era para a gente ter aprendido, já era para a gente estar colocando em prática. E a autocrítica, a autoavaliação é uma delas. Vocês concordam comigo? Eu digo assim, Aline, você é doutrinadora. Tá. Aline, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está conversando demais com o Espírito. Tem dia que quer fechar o centro, você está conversando com o Espírito. Até o Cláudio já está pronto para ir embora, você não acabou ainda. A dona Benedita já está lá da esquina esperando a circular, você está aí dialogando. Você entendeu, Aline? Entendi. E o que a Aline faz? Continua conversando meia hora com o Espírito. Tem alguma coisa errada, ela é surda. Ela é burra, ela não entendeu o que eu falei para ela? Ela está continuando por quê? Ela tem que avaliar. Olha, tem uma média. Um demora mais, outro demora menos, de boa. Mas todo mundo demora 10 minutos, a Aline demora meia hora. Tem alguma coisa errada. Por que se ela já ouviu a orientação, ela não está fazendo? Ela não está fazendo por quê? Ela não entendeu, é algum problema com ela não está conseguindo dialogar. Bom, então você leva o problema para o Aguinaldo. Eu não estou conseguindo, eu me perco lá no diálogo, eu acho que eu não estou dando conta. Tá bom, vamos fazer outra coisa, não tem problema. Deu para entender? Então a gente precisa estar prestando atenção nessas coisas. Nesse exemplo que eu dei, cabe a avaliação para saber que se é algo natural, está embutido ali na mediunidade, ou se é algo que o médium precisa corrigir. Por exemplo, outro dia até me perguntaram, por que eu não deixava? Não é que eu não deixo, é uma questão de novo vou usar a palavra, de critério. Critério. O que é critério? Bom, nós vamos fazer uma sessão mediúnica, ok. De que dia que é a sessão mediúnica? De domingo, 19h30, legal. Qual que é o objetivo da sessão? Atender espíritos que precisam, ok? Ok. Mas a série incorpora o benfeitor para dar orientação. Não vai incorporar. Mas a Aline incorpora o benfeitor para dar orientação. Não vai incorporar também. Porque o Aguinaldo não quer? Não, porque não é o critério da reunião. Se a reunião tem como finalidade, tem como base o socorro, não é uma reunião de orientação. Então vamos fazer assim, de segunda-feira, não tem aqui, mas de segunda-feira vai ter uma reunião de orientação. Como é que é? Fica todos os médios incorporados e as pessoas vêm e escolhem. Eu quero orientação através da Célia. Eu quero outra orientação através daquela média. Eu quero uma orientação através daquele médio. Aí assim, é uma reunião só de orientação, aí você só vai fazer isso. Eu não posso fugir ao critério da reunião. Mas e se o benfeitor está ali para falar? Criatura, só se for um benfeitor bem sem educação, tem educação nenhuma. Porque se o benfeitor, o suposto benfeitor, é realmente um benfeitor, ele não estaria ali. Por quê? Porque ele sabe que não é hora dele falar. Ele vai ali fazer o quê? A indisciplina aí. Alguém já teria colocado ele para fora da reunião. Porque tudo você precisa de um critério. Entendeu? Aí, acabou a reunião, acabou os atendimentos, vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece? A Célia, eu queria fazer a prece. E não, estou sentindo um benfeitor aqui perto de mim. Parece que é a dona Benedita. Posso dar passividade para encerrar com a mensagem dela? Pode, claro, porque aí o momento é para isso. O momento é para isso. A hora que a gente vai encerrar, um de nós encarnados pode encerrar, a gente pode dar passividade, um benfeitor encerrar, sem problema algum. Mas aí o benfeitor pode falar o que quiser? Não. Não por quê? Porque não é o critério da casa. Imagina a Célia incorporando o benfeitor e mandando recado pessoal para a Aline. Como é que fica? Ou a Aline incorporando um morto, não espírito, o morto. O morto quer dizer que é um espírito de morto, que não seja benfeitor. Mandando um recado para um parente. Aí você individualiza, já é outro problema.
Ah, mas não pode? Não é que não possa, não é critério, não é critério. Porque toda vez que você dá passividade a um espírito, e qualquer um pode dar, tá? Qualquer um, para qualquer espírito. Mas você passa uma mensagem de caráter pessoal, individual, você assume a responsabilidade por aquela mensagem. Não o centro, você. Porque você deu passividade. E a gente vê por aí tantos equívocos de médium, tanta gente se perdendo, não sei se é a vaidade, o que que é. Então aí a pessoa assume essa responsabilidade. Então, para a gente finalizar esse item, a gente faz dentro de critérios muito rigorosos, para quê? Para você ter uma segurança, para você ter uma tranquilidade. Outro dia um trabalhador me perguntou, não vou dizer o nome dele porque ele não está aqui hoje. Aguinaldo, se a hora que a gente estiver aplicando o passe, a pessoa perguntar alguma coisa, o que a gente diz? Não diz nada. Diz para ela ficar calma. Aí se ela quiser saber alguma coisa, você diz para ela ler. Para ela vir na palestra, no estudo. Passe não é para dar orientação. Ah, mas eu estava dando passe lá, a pessoa pediu uma orientação. Tá, e você deu por quê? Você não estava aplicando passe? Então, você tem que aplicar passe, não é dar orientação. Orientação não é aquela hora, orientação é em outro momento. Deu para vocês entender? Porque aí você usando esse critério, a coisa vai seguindo. Né? Você tem os problemas, mas a coisa vai seguindo, cada um no seu papel, cada um fazendo o que lhe compete fazer, a coisa flui, a coisa não sai do compasso, a coisa não sai do eixo, porque você tem esses critérios de segurança, são critérios de segurança. E mesmo assim a gente erra, porque às vezes os benfeitores mudam a reunião de última hora, às vezes os benfeitores vão fazer um atendimento que não estava na programação, os benfeitores... Então assim, é a organização. Só mais um exemplo, esse todo mundo sabe, mas só para vocês entenderem como regras não podem ser quebradas. Vai começar a reunião mediúnica. Sei lá, de quinta-feira, nós temos um grupo na quinta. O Ricardo trabalha na quinta-feira. Aí o Ricardo chega, Guinaldo, dá para você pedir para os espíritos ajudar meu pai? Que ele está precisando? Dá aí o nome dele. Não, mas não dá para você falar lá? Não, eu vou pôr o nome lá na mesinha, eu vou pôr aqui no púlpito, os benfeitores vão ler, eles sabem ler, eles enxergam. Mas a luz está apagada, eles enxergam sem luz também, para quem não sabe, eles não precisam. Não, mas você não poderia ler o nome dele alto, assim, na hora da prece, dizer, nós vamos fazer uma prece também para fulano de tal, pai do Ricardo, nós vamos pedir para os guias ir lá e tal. Você não pode? Só se os espíritos mandarem, senão não. Por quê? Bom, porque isso vai dar direito a Aline trazer o nome do filho dela e querer que eu faça a mesma coisa. A Carla vai se achar no direito de trazer o nome da irmã dela e vai querer que eu faça a mesma coisa. E pronto, nós vamos fazer uma sessão mediúnica só para atender os parentes de quem está na sessão. Tá certo isso? E a programação espiritual que a equipe tinha feito, vai para onde? Agora, aí eu sigo o critério dos espíritos. Quando eles dizem assim, pode ler o nome que nós precisamos de todos os médicos concentrados nessa pessoa, senão não dá para ajudar. Bom, aí eles autorizou. Aí eu leio. Aí a gente vai ler, a gente vai vibrar, aí a gente vai fazer. Do contrário, a gente pode atrapalhar os espíritos. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O que mais que é importante na reunião? Foco. Nós não podemos nos perder com assuntos periféricos. Nós não podemos nos perder com assuntos periféricos. Às vezes, a gente não consegue perceber se é espírito, se é personalidade, quem é a identidade, porque a gente está no periférico. E aí não dá, aí não pode. Por exemplo, eu não digo a Carla, porque a Carla, quando ela fica na sala do Klaus, enquanto ela não começar a fazer outro trabalho, ela dá uma força ali na organização, atenta com as pessoas, se vai cair na porta quando está chovendo, de boa. É até bom ter uma pessoa específica para isso. Mas, por exemplo, a Aline Ferreira, ela está na sessão para quê? No atendimento do Klaus? Para incorporar. Mas aí a Aline está preocupada com a água. Aí a Aline está preocupada porque está chovendo e uma pessoa pode cair lá. Aí a Aline vai sair, ela vai parar lá, porque ela vai vir aqui da cozinha pegar um pano, porque está molhando aqui. Isso não é papel da Aline. Ela vai sair do foco.
Ela tá tratando de assuntos periféricos que naquele momento não é para ela fazer isso. Ela precisa estar ali no fluxo. E se você sai do fluxo, você perde a frequência vibratória. Ela vai voltar para incorporar, vai ficar uma meia hora perdida, porque saiu do fluxo. Entendeu? Ah, mas nós temos que ter uma preocupação com a sala. Temos. Mas se eu tenho uma função específica, eu preciso ficar dentro da minha função. O dialogador, o doutrinador é a mesma coisa. Está ali orando, né? Está ali sintonizado. Ah, mas agora não tem nenhum médium incorporado. Tá, você não vai ficar assoviando, você não vai ficar olhando pela janela, se está chovendo, se está sol, não vai ficar na porta olhando quantas pessoas estão faltando. Fica ali vibrando, fica ali orando, porque aí você não sai da energia da sala, senão você se perde, depois dá trabalho para voltar. Não é assim? O que eu digo para os médiuns de sexta-feira? Médiuns, passistas, trabalhadores, gente, a gente tem que vibrar no salão. A gente tem que vibrar energia positiva. Ah, mas hoje o orador é muito ruim, Aguinaldo. Um motivo a mais para você vibrar energia boa. E aí dá 8 horas, um está lá perdido na evangelização, o outro está falando no celular lá no meio da rua, o outro está na cozinha arrumando as coisas do almoço. Aguinaldo, mas está arrumando as coisas do almoço. Sim, mas sexta-feira, 5 para as 8, não é hora de fazer isso. Não é hora de fazer isso. Porque até que você resolve tudo e vem para cá, até você sentar, se acalmar, sentir a energia, vibrar para o orador, já deu 8h30. Já não precisa mais de você, pode largar a mão, pode parar. Deixa que outro faz. São detalhes. E não é em vigilância da pessoa estar pensando bobeira, fazendo coisa errada. Não, é trabalho. Mas a gente tem que entender, principalmente se é no campo da mediunidade. Eu preciso estar no fluxo, eu preciso estar no foco. Senão eu saio do eixo. Se eu sair do eixo, eu vou perder a sintonia. Aí eu vou me confundir. Não sei se é espírito, não sei se é personalidade. Não filtro direito como médium. Não dialogo direito como doutrinador. Me perdi. Então, cada coisa no seu lugar. Então, isto é muito importante. O foco. Que geralmente todo espírito traz uma energia, traz uma vibração. Ah, mas e quando eu não perceber quem é o espírito? Ou quando eu tiver dúvidas? Você faça como eu fiz quando teve a apresentação do teatro. Eu, Aguinaldo Paviani, eu sei quem era o espírito. E por que você não disse? Porque eu não tinha certeza. E na dúvida eu não digo nada. Não precisa dizer. Precisa dizer? Tem necessidade? Não. É aquela velha história da preocupação com o conteúdo e não com o nome do Espírito. E não com o nome do Espírito. Entenderam? Só que aí também é uma coisa assim, da incerteza, né? Da dúvida. Na dúvida eu não digo. Né? Da dúvida eu dou aí um nome neutro, José, o Pedro, essa coisa toda. E a gente cai nessas armadilhas. Uma vez o Dr. Cláudio disse assim para mim, porque quase sempre, quando eu viajo para mais longe, aqui pertinho não, porque aqui pertinho todo mundo conhece o Dr. Cláudio, vem no atendimento dele. Mas quando eu vou em outros lugares assim, mais longe, é muito comum o dirigente ou a pessoa que me convidou, ela diz assim, será que no final o Dr. Cláudio não pode falar para a gente, não? Ou será que na mensagem final o Dr. Cláudio não falaria? Não tem nada demais. Não tem nada demais. Ainda mais se o dirigente do centro pediu. Só que aí o Dr. Cláudio me chamou a atenção uma vez. Ele disse assim, olha, quando alguém lhe pedir isso, não fique pensando em mim, não. Não me traga para a sua cabeça, porque talvez algum benfeitor do próprio centro queira falar. Talvez o fundador do centro, que já morreu faz tempo, queira falar. E aí, se você fica, aquela intenção, aquela vibração que vai ser eu, você vai atrapalhar o espírito que vai falar. Então você fica, aí eu faço o quê? Foi a pergunta que eu fiz, né? E eu faço o quê? Você fica neutro, você não faz nada. Você respira, faz uma prece e deixa vir, o que tiver que vir vai vir. Sem que você tenha uma inclinação a este ou aquele espírito. Pronto, deixa vir. E aí acontece naturalmente. E aí eu aprendi a não trazer esse nome, ou aquele espírito, ou aquele outro espírito, assim por diante. É uma questão de lógica, né? É assim que a gente tem que fazer, tá certo? Porque
Se a gente estiver disponível, todo mundo, os espíritos ajudam. Esses dias um amigo pediu assim, não dá para você fazer uma palestra aqui para o nosso evento? Dá. Você quer a palestra para quando? Para depois de amanhã. Eu digo, puxa vida, né? Vamos lá. E assim, deixa eu pensar aqui no tema, ele me passou o tema, deixa eu pensar o que eu vou falar. Imediatamente o nordestino estava perto e disse assim, deixa eu escrever uma poesia para o tema. Isso, que legal, escreveu lá as poesias no estilo dele, coloquei como abertura da palestra a poesia dele, o Espírito se apresentou. Então, se você se prepara, se você se coloca à disposição, o negócio acontece. Só que detalhe, não vai acontecer do jeito que você quer. Porque aí entra a vaidade, né? Estou aqui fazendo a palestra, sexta-feira, mas está lotada a palestra, está lotada. E havia um orador de fora, o orador teve um problema, não apareceu, foi o Aguinaldo que falou. E aí o salão está lotado, cara, então no final eu vou incorporar, sei lá, um Bezerra de Menezes, quem sabe Eurípides Barçanufo, para o pessoal que veio, né, sair daqui bem. Não sou eu que determino isso. Não sou eu que escolho o Espírito que vai vir, ok? Vai vir o Espírito? Vai. Quem? Não interessa, deixa o Espírito vir. Quem for, foi. Quem é, será. Acabou. Acabou. Simples assim. Aí a hora que a gente vai fantasiando muito, que a gente vai criando muita coisa, é a hora que a coisa não dá certo. Continuando. A questão de não estar bem, vir ou não vir trabalhar mediunicamente. Eu tenho sempre uma recomendação para o trabalhador. Quando o médium, o dialogador me manda uma mensagem, e é bom que ele faça isso, ele está sendo responsável. Puxa vida, não estou bem, estou com dor de cabeça, estou com uma dor no corpo, não sei se é dengue, não sei se é alguma coisa espiritual, não sei se é o meu obsessor que não quer que eu vá. E aí, eu vou ou não vou? Mas se eu estiver muito ruim, eu não vou produzir nada, vou só atrapalhar o trabalho. Mas também, se eu não for, eu vou ficar em casa, vou passar mais mal ainda. Aguinaldo, o que eu faço? Olha, venha, antes de trabalhar, tome um passe, deite na maca. Se for um dia de sessão mediúnica, deixe os médios avaliarem. A hora que terminar o passe, você tratou? Tratou. E aí, como é que você ficou? O passe foi muito bom, mas eu estou até com febre, estou ruim do mesmo jeito. Não, então assim, deve ser alguma coisa física, vá para casa, não precisa trabalhar, pega uma água fluidificada, volte para casa. De repente, no passe some. Nossa, tomei o passe, estou ótimo. Claro, era o obsessor que não queria que você vinha no centro. Você veio. Ficou bom? Ficou. Vamos trabalhar. Então você vai usando aí essas medidas de segurança, porque de repente você acha que você está muito mal e fica em casa e era só uma influência espiritual. Mas se eu estiver mal mesmo, não tem problema. Olha, eu tomei o passe, melhorei, mas assim, não estou em condição de incorporar hoje, não dá para mim. Tá, fica na água. Vai ajudar lá nas fichas, não tem problema, vai fazer outra coisa. Você está no ambiente do centro. Então a gente toma esse cuidado, pronto, fica tudo bom, tudo bem. Como a gente complica, né? Vocês estão percebendo que tudo que eu estou explicando aqui não tem novidade nenhuma, não tem milagre nenhum, são coisas simples. E a gente insiste em complicar. Espera aí que eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui. Tá, vou pular essa que eu não estou entendendo o que está escrito. Vou para outra. Isso aqui é importante. Embora isso que eu vá dizer, todo mundo já sabe. Mas eu vou repetir para a gente não esquecer. Todo e qualquer médium pode ser enganado. Qualquer um. E como que o médium vai ter segurança, então? Conhecimento, autoconhecimento e experiência. Quanto mais um médium tiver isso, menos ele vai ser enganado. Porque ele começa a ter critérios do que o espírito vai falar, que ocasião que o espírito vai falar. Ele vai ter, se ele está trabalhando o autoconhecimento, ele vai saber o que é dele. Mas eu não sei o que é meu, o que é do espírito. Então, se você se conhecer melhor, se você fizer um bom processo de autoconhecimento, você vai saber, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Isso aqui é meu e é do espírito também, está misturado. Porque eu não presto igual ele, então está mais ou menos igual. Autoconhecimento, conhecimento e experiência.
Isso diminui as chances de você ser enganado, mas não acaba com ela. Todos os médios podem ser enganados. Ah, então o que a gente faz? Ora, uma coisa boa, avalie a sua sinceridade no propósito. Aí eu vou vir trabalhar na sala do Klaus. E você vai vir mesmo para quê? Mas seja honesto. Ah, todo mundo vai me ver lá dentro. Ó a vaidade. Risco. Não, eu vou trabalhar para ser útil, para ajudar Jesus, para o mundo ser melhor, para diminuir a dor alheia. Pronto, sinceridade e propósito. Dificilmente você vai ser enganado. Porque ser enganado depende muito da nossa intenção. Porque se a nossa intenção não é tão sincera, a gente desliza. Aí ficou arriscado. O que movimenta? O que me movimenta por dentro quando eu faço uma palestra? Ah, eu espero o aplauso. Eu não admito, mas eu espero o aplauso, eu espero o reconhecimento. Eu gosto de quando eu desço da tribuna, tapinho nas costas. Ei, mas você foi ótimo, você é maravilhoso. Ah, que nada. Bondade sua, que nada. E por dentro o meu ego está vibrando. Perigo. Porque aí você se expõe. Não quer dizer que só por causa disso você vai ser enganado, mas você começa a correr mais riscos. Quer ver outro médico que corre risco? Aquele que se isola. Não pergunta nada para ninguém, não se permite ser tratado, não tira opinião. Não, eu sei. Médium que se isola é um perigo, porque como todos nós sabemos muito pouco, é muito bom a gente pedir conselho, a gente tirar opinião, a gente ver o jeito que o outro faz. Não é você copiar, mas é você ver o jeito que é o estilo do outro, como é que é. Ó, que interessante, ele faz desse jeito. Ah, então eu não faço assim. Será que do jeito que eu faço está certo? Será que eu posso fazer desse jeito? Então, você vai aprendendo. Você trocar ideias. Isso, por exemplo, isso eu faço com facilidade, porque como eu viajo muito, para muitos lugares, a gente vai conhecendo modelos de trabalho super diferentes. Eu vou conhecendo lugares que eu vejo um esquema de trabalho de, pô, que legal isso daí eu vou levar para o caminho de Damasco, isso aí é bom. Tem outros modelos de trabalho que eu digo, meu Deus, jamais faria isso no caminho de Damasco. Eu fui falar num centro uma vez e a mulher disse assim para mim, primeiro o portão é trancado com cadeado, aqui a gente fecha por segurança, né? Lá eles fechavam porque era regra mesmo. Eu tinha uma amiga que foi comigo e ela não perdia o hábito de fumar, ela saiu para fora para fumar antes da palestra, trancaram o portão, coitado. Ela ficou para fora. Olha, ela bateu no portão, não abriram. Eu falei, não, mas é a moça que veio comigo para vender livro. Não, se ela saiu, não entra mais. Eu falei, não, mas não falei que ela saiu para fumar, né? Eu falei, não, ela deu uma saidinha ali para ver o tempo. Não, ela só vai entrar quando acabar a palestra. Eu falei, rapaz. E aí, nesse mesmo centro, o dirigente falou assim para mim, seguinte, o senhor vai falar. Mas a hora que o índio, aí falou o nome do índio lá, não lembro que índio que era, que o índio incorporar, o senhor tem que encerrar o trabalho. Eu disse, mas como é que eu vou saber que hora que o índio vai incorporar? Ele falou, não, o médium vai estar no meio, ele incorpora e fica em pé. E se o senhor não parar na hora que ele incorporou, já vou avisar o senhor, o índio é bravo. Eu falei, não, você pode deixar, que a hora que ele ficar de pé, eu vou encerrar na hora, vai que o índio traz um arco e flecha, eu sei lá. Mas foi dito e feito, o cara quase derrubou a cadeira. Aí você está lá na palestra, você está no fluxo legal, você está falando, o índio incorpora. Meu Deus, você tem que parar. O povo assusta, o pessoal assusta. Aí o índio, eu acho que nem índio tinha lá. Para dizer a verdade, não tinha nem índio lá, viu? Eu acho que era um índio de Araque. Aí o índio vai lá na frente, fala um monte de coisa, completa a palestra, faz a prece, aí você pensa assim, mas isso aí eu já estava fazendo. Nem precisava do índio, saiu lá da floresta para vir fazer isso aqui, podia ter ficado lá, estava tudo certo, podia deixar o negócio correr aqui. Então assim, tem umas coisas que é louca, tem umas coisas que é maluca, e tem muita coisa boa que você traz. Eu já fiz muito isso, conheci, né? Viajei bastante, e aí a gente vai tendo essas experiências. E uma coisa que eu aprendi também, eu estou contando aqui num tom de brincadeira, que eu lembrei dessa experiência agora, é modelo de trabalho de cada um. Você não precisa criticar. Eu não gosto daquele centro lá. Lá eles trabalham de um jeito que eu não gosto. Tá bom, querido, vai para outro. Não precisa criticar. Aí a pessoa fica falando mal. Olha que idiotice. Vai trabalhar em outro lugar, você não é obrigado a ficar lá.
Você não gosta daquele modelo de trabalho? Não, então, tudo bem, você pode ir para outro lugar, não tem problema nenhum. Quem ficar ali tem que ter afinidade com a ideia. Pelo menos essa deveria ser o certo. Isso aqui também é coisa básica, e a gente vê que infelizmente não acontece. A mediunidade deveria ser vista como algo natural e não algo especial. Há pessoas que você percebe assim, até um certo, ele muda até a tonalidade de voz. Eu sou médium de cura. Lá no centro, eu sou o médium principal, eu sou orador da casa. Tá, aí daí. Mediunidade é uma função, é um trabalho, não tem nada de especial, não tem nada de diferente. É só você ir trabalhando. Mas ainda tem essa coisa hoje em dia, né? Eu tenho a missão de ser médium, porque eu reencarnei com a missão de ser médium. Cuidado, né? Tome cuidado com isso. Estou acabando já. Ideias pré-concebidas do médium pode atrapalhar a incorporação. Pode. Você pega um médium que é preconceituoso. Como é que ele vai incorporar um preto velho? Não vai nunca. Nem que o preto velho vier, ele vai distorcer e vai transmitir a mensagem de um outro jeito, um preconceito. Sem dúvida alguma, um preconceito. Ou um médium muito arrogante, que acha que sabe tudo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui eu já falei. Isso aqui também eu já expliquei. Isso aqui também eu já expliquei. Bom, é isso. Acho que acabou. É que eu fiz depressa isso daqui na mão com a caneta mesmo. E agora que mas eu falei tudo que estava aqui. Então assim, pessoal, para a gente finalizar. O estudo de hoje, a mediunidade é um assunto inesgotável. Nós vamos estudar mediunidade a vida inteira e nós não vamos aprender nem um terço da mediunidade. Mas aí a gente pega alguns pontos bem assim, do cotidiano. Tudo isso que eu falei aqui hoje é do cotidiano. É do cotidiano, pode acontecer um ambiente pesado, a identidade do espírito, o conteúdo da mensagem, o que o espírito disse. E tem umas coisas assim que são tão simples, que as pessoas complicam tanto. Às vezes você vai fazer palestra num centro, e a pessoa que faz a prece, ela faz uma prece de 25 minutos, depois você tem 10 para fazer a palestra. Foi muito mais longa a prece do que a palestra que você ia fazer. Aí tem gente que quando acontece uma situação dessa, entra no banheiro, fica dando risada, que aí também já é falta de respeito. Não, você não. É outra pessoa que eu conheço, não é você, é outro Ricardo. Acontece essas coisas, né? Porque também você não aguenta. Bom, fechando o assunto, a gente precisa estudar bastante, cada vez mais. Eu acho que a gente precisa, vocês observem, né? Como são as pessoas. Eu estava observando. Isso para mim é indiferente, não em relação aos trabalhadores. Eu fico muito pé da vida quando o trabalhador não vem no estudo. Eu fico ferrado. Por quê? Porque eu preparei esse estudo hoje, 7h30 da noite, na correria, estou com dor de dente e estou dando estudo. E metade dos trabalhadores faltaram. Eu fico muito pé da vida com isso, vocês não imaginam quanto. Aí é os mesmos que depois, quando vem pedir orientação, eu mando pedir para Kardec, diretamente. Agora, falando daquele público que vem no estudo que não é trabalhador, vocês viram como já caiu a frequência? Por quê? Porque as pessoas não têm firmeza, porque as pessoas não querem compromisso, não querem comprometimento. Na primeira dificuldade, elas oscilam. Na primeira dificuldade, elas não vêm. Olha, a terça-feira, que é um dia que as pessoas têm mais interesse em vir, que é o trabalho de cura, uma terça-feira dessa deu uma chuva, a chuva durou 1h30, 3 horas tinha acabado as pessoas. Por quê? Porque o povo não veio. Por quê? Medo da chuva. E aí depois a gente não sabe porque que a nossa vida não dá certo. Isso não é uma crítica não, com exceção dos trabalhadores, para nós é indiferente. Eu vou dar o mesmo estudo, se tiver 5 pessoas aqui, o mesmo estudo, o Klaus vai atender, o Klaus pode atender 10 ou 500. Para quem não sabe, e agora eu vou encerrar falando isso, não ter relógio na sala do Klaus
foi uma exigência dele. Quando nós estávamos montando a sala, doutor Cláudio, como é que o senhor quer as macas? Quantas macas vai ter? Como é que vai ser? Ele disse assim, não quero relógio. Eu disse, por quê? Porque o nosso trabalho vai ter hora para começar, mas não vai ter hora para acabar. Enquanto tiver pessoa, nós vamos atender. E aquele trabalhador que fica olhando para o relógio é porque tem pressa de ir embora, aí você não serve para o trabalho. Esse não serve para o trabalho. Então é por isso que nunca tem relógio na sala do Cláudio. Nunca tem. Hã? E quando tem, você esconde, né? Justamente para isso. Né? Então é esse comprometimento que às vezes nos falta. E é uma pena, porque aí a gente vai perdendo oportunidade, vai perdendo um monte de coisa. Tá bom, pessoal? Valeu, só recapitulando, não se esqueçam, na próxima quarta não vai ter estudo, tá? Nós não estaremos aqui, então assim, vocês estão de boa quarta-feira, pode descansar. Mas na sexta-feira santa tem palestra. Estudo de vez em quando pode até ficar sem ter, mas palestra, gente, vai ter sempre, né? A não ser que apareça outro governador e mande fechar o centro de novo, né? Aí é diferente, aí a gente é obrigado a seguir a lei. Fora isso, vai ter palestra. Mas é Natal, vai ter palestra. Mas é Ano Novo, vai ter palestra, não tem. Mas é Sexta-feira Santa, vai ter palestra. Palestra sempre. O estudo, às vezes por questão de data, por questão de viagem, a gente até pode deixar sem uma quarta-feira, avisando antes, mas de sexta-feira palestra sempre, tá bom? Muita paz, muito obrigado, até a nossa próxima reunião. Valeu. Pode dizer.